Olá, o importante na vida não é como você começa, e sim como você termina. A gente sabe que a vida não é para os fracos. Existe um tipo de seleção natural onde só os que se fortalecem sobrevivem neste mundo. A fé, por exemplo, é uma força poderosa, pode levar você aos píncaros de uma vida abençoada e bem-sucedida. A mensagem de hoje é uma mensagem de perseverança, de persistência, que vai despertar o melhor de Deus em você. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Que bom ter você de novo aqui conosco. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a virtude que você considera mais importante na nossa vida e que todo mundo deveria ter? Por favor, poste isso nos comentários abaixo. A sua opinião ela é muito importante para nós. Olha, e não deixe também de se inscrever no nosso canal e de dar um like e compartilhar com outras pessoas se você gostar desse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Hoje a nossa reflexão vai ser em 3 personagens que aparecem no Evangelho de Lucas, no momento da crucificação de Jesus Cristo. Esse momento é um momento muito importante, é um momento inesquecível em toda a trajetória da vida de Jesus Cristo. E nós temos que falar um pouco sobre a crucificação. Primeiro, o que era a crucificação? Crucificação era um método de pena de morte lá no tempo de Jesus, no Império Romano. Era um tipo de morte para crimes hediondos, no qual a vítima era amarrada ou pregada em uma viga de madeira e pendurada durante várias horas ou até dias. O castigo da crucificação começava com a flagelação, que era o ato de chicotear a vítima para debilitar ela já consideravelmente e assim ela não demoraria muito tempo para morrer ali na cruz. Para você ter uma ideia, o azorrague, que era aquele chicote, ele era feito com pregos, com pedaços de ossos e coisas cortantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria antes da crucificação. A crucificação era frequentemente realizada em praça pública como um exemplo para dissuadir qualquer um a não cometer crimes semelhantes. A crucificação geralmente tinha como objetivo provocar uma morte que era particularmente lenta, dolorosa, horrível e humilhante. Segundo os historiadores, objetos utilizados na crucificação dos criminosos, como pregos, parte da madeira da cruz, eles eram vendidos como amuletos. Você acredita nisso? E se achava que eles tinham algum tipo de poder curador, medicinal, e aquilo era vendido e disputado por muitas pessoas. Outra coisa é que, embora os artistas, os pintores e escultores ao longo da história, tradicionalmente eles retratem a figura de Jesus na cruz com uma tanga ou com um lençol cobrindo as suas genitais, a pessoa crucificada geralmente era deixada completamente nua, com a forma de humilhá-la até o fim. Apesar do seu uso frequente pelos romanos, os horrores da crucificação não escaparam de críticas, mesmo naquela época, de alguns eminentes oradores romanos, como, por exemplo, Cícero, que ele descreveu uma certa vez sobre a crucificação, dizendo o seguinte, que ela era a mais cruel e a mais detestável punição, e que não existia uma palavra capaz de descrever tão horrível ato. Você sabia que para abreviar a morte, os torturadores às vezes quebravam as pernas do condenado?
removendo totalmente a sua capacidade de sustentação ali na cruz para acelerar o processo de morte naquela pessoa. O tempo necessário para alcançar a morte poderia, como eu disse, variar de várias horas e às vezes até dias. E é uma maneira de estar mostrando a todas as pessoas que passassem ali o que aconteceria com aqueles que transgredissem a lei. Embora esse fato seja tão horrível que nós preferimos nem pensar e nem lembrar, mas você sabe muito bem que Jesus perpetuou isso fazendo um memorial, para que nós nos lembrássemos constantemente da sua morte. Isso está presente todas as vezes que nós tomamos, por exemplo, a Eucaristia, a Santa Ceia. Pois você sabe que o pão representa o corpo de Jesus que foi entregue por nós lá na cruz, e o vinho que representa o sangue que foi derramado por nós também ali na cruz do Calvário. No vídeo de hoje, nós vamos extrair algumas lições importantes para o nosso crescimento espiritual e vamos olhar esse momento exato em que Jesus está crucificado. Mas ele não está sozinho, ele foi crucificado com 2 outros homens. E nós vamos ler aqui o que está narrado no livro de Lucas. E o texto começa assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso é muito interessante, pois esse fato é o cumprimento de uma profecia dada pelo profeta Isaías, cerca de 800 anos antes de Cristo nascer. Essa profecia de Isaías, capítulo 53, diz assim: ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores também intercedeu. Essa profecia se cumpre ali no palco da crucificação. Deus falou pela boca de Isaías que o Messias, quando viesse, seria contado com os transgressores, pois ele levaria sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele também iria orar, interceder. Isso se cumpre quando ele, quase morrendo, vira-se para o Pai e diz o seguinte, isso foi um tipo de oração, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo naquela situação, ele não deixou de amar todas as pessoas, inclusive aqueles que estavam ali, aprovando, consentindo com aquele tipo de morte horrível que ele estava sofrendo. E a profecia também se cumpre porque diz que ele foi contado entre os transgressores. Ou seja, ele estava ali sendo morto junto com pessoas que ali no texto estão dizendo que são malfeitores. Olha só como está escrito no texto aqui de Lucas. Diz assim: um dos malfeitores crucificados com Jesus blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Temos aqui 3 personagens: o próprio Jesus Cristo em pessoa e mais 2 homens que no Evangelho de Lucas não são identificados pelo nome e nem se fala sobre qual o tipo de crime que eles cometeram ao ponto de receberem a pena de morte. Diz apenas que eles eram malfeitores. A palavra malfeitor quer dizer aquele que é perverso, aquele que comete crimes, praticando o mal ou possuindo ações deploráveis. O que chama a nossa atenção é a conversa que eles têm num momento tão horrível como esse. Os 3 estão crucificados, debaixo de dores atrozes, sangrando e esperando a morte chegar. O primeiro homem se dirige a Jesus. O primeiro homem se dirige a Jesus e lhe diz: não és tu o Cristo? Ou seja, ele sabia que todo mundo já comentava que Jesus poderia ser o Messias, o enviado de Deus que viria para libertar Israel. Este homem, por aquilo que ele falou, mostra claramente que ele não creu, não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Então, a sua fala tinha algo de zombeteiro, de escárnio, e ele dizia: se você é mesmo Cristo, então salva-te a ti mesmo, e também salve a nós. Mas Jesus não lhe respondeu palavra.
Tudo que Jesus tinha a dizer já havia sido dito durante os seus quase 3 anos e meio de ministério, pelas ruas, pelas praças, pelos caminhos, pelas cidades, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos e em todos os lugares já haviam ouvido falar de Jesus. A pregação do Evangelho, assim, sempre dividiu opiniões, desde aquele tempo e até o dia de hoje. Naquele tempo, uns criam e outros zombavam. Uns o amaram e outros o odiaram, a ponto de condenarem à cruz aquele que só tinha feito bem a todas as pessoas. Mas essa é a loucura de parte da humanidade até o dia de hoje. Quem prega o evangelho verdadeiro, por exemplo, quem tem compromisso somente com a verdade, serão amados por aqueles que buscam a verdade, que amam a verdade, mas serão perseguidos e odiados por aqueles que não querem ouvir falar de nada que tenha a ver com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Este primeiro homem começou mal, se entregou ao caminho errado, e mesmo agora, diante da morte, ele não se arrepende e vai terminar a sua vida mal. O segundo homem, diferentemente do primeiro, repreende aquele que havia acabado de zombar de Jesus, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aquele segundo homem ali na cruz se arrepende da sua vida errada e reconhece que tinha pecados a pagar, e que, de acordo com a justiça, ele tinha de arcar com a pena que lhe foi imposta. Continua dizendo: nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. Ali, naquele último momento, seu coração se enche de temor a Deus. Mais do que isso, ele reconhece que o que ele está sofrendo era justo, pois ele havia passado sua vida inteira cometendo crimes. Ele diz ao seu companheiro: nós estamos aqui recebendo o que nós merecemos, mas este homem não fez mal nenhum. Ali na cruz ele reconhece primeiro que Jesus estava ali injustamente. Jesus foi julgado injustamente. E segundo, ele reconhece que Jesus era o Messias que havia de vir. Esse segundo homem mostra um arrependimento genuíno, sincero no seu coração. Mesmo naquele momento tão difícil que ele estava passando. Essa fé é notável, pois hoje muitos, para crerem em Jesus, precisam de muitas provas, de sinais, de milagres, de ter um bem-estar na vida, de ter prosperidade financeira e assim por diante. Só que este homem, ao contrário, tinha tudo para não crer. Ele poderia reagir como aquele primeiro homem e zombar de Jesus também. Pois como é que o Salvador do mundo poderia estar ali pendurado numa cruz? Mas nada disso cegou os seus olhos, muito pelo contrário. Quando a fé genuína entra no coração de uma pessoa, ela traz junto a certeza, a convicção, onde tudo começa então a fazer sentido. Então ele se volta para Jesus e diz o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Interessante aqui é que ele não reivindicou libertação da cruz naquele momento, onde, pelo contrário, ele estava convencido de que deveria morrer daquela maneira. Mas desejou única e exclusivamente que nosso Senhor, em sua graça, se lembrasse dele, recebendo-o em seu reino. Essa declaração dele é muito forte. Veja, ele ousou crer na vitória final de um rei que naquele exato momento não demonstrava outra coisa além de seu poder de morrer apenas. Ele não pediu qualquer vantagem especial, nenhum lugar à mão direita ou à mão esquerda de Jesus, nenhum lugar no palácio real. Ele se contentava em não ser esquecido quando Jesus voltasse para reinar, de estar entre os seus súditos, de estar entre os salvos. Este homem pode ser incluído no panteão dos heróis da fé. Foi isso que ele demonstrou ali na cruz do Calvário. Diante das suas palavras, Jesus então lhe responde: em verdade te digo que hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Que grande promessa de Jesus para aquele homem que passou a vida inteira cometendo os mais bárbaros crimes. Naquele mesmo dia, após a sua morte, ele iria para um lugar de consolo, de bem-aventurança, de bênção inimaginável. Esse é o lugar para onde vão todos aqueles que morrem crendo em Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Este segundo homem está entre aqueles que começaram mal a sua vida, mas que estão terminando bem agora. Concluindo, temos aqui 3 tipos de testemunhos de vidas. Primeiro, aqueles que, como o primeiro homem, que começam a sua vida mal e terminam mal. Em segundo lugar, existem aqueles, como o segundo homem, que começam mal a sua vida, mas terminam bem. Em terceiro lugar, podemos aqui incluir Jesus, que começou bem, viveu bem e terminou bem. Mas eu chamaria a sua atenção para um quarto tipo de pessoa, que são aqueles que começam bem e podem terminar mal. Dentre esses pode estar eu e você. É por isso que está escrito, um dia Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, não basta começar bem. O mais importante é terminar bem. Você sabe que no meio do caminho vão se levantar muitas dificuldades, muitas tribulações. As tribulações, na verdade, não são de todo ruim para nós. Na verdade, são verdadeiras mestres da fé e da perseverança. Olha o que está escrito em Romanos. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverar, portanto, é o nosso alvo. Perseverar em fazer o bem. Perseverar na fé. Perseverar em continuar seguindo e servindo Jesus Cristo até o fim. Que seja assim a tua vida, meu querido e minha querida que está me ouvindo nesse momento. Não deixe que as lutas da vida venham tirar do seu coração o ânimo, mas que você dê ouvidos à palavra do Senhor, porque essas palavras vão renovar as tuas forças e vão te dar ânimo para prosseguir e nunca desanimar. Porque Deus é contigo. Deus está com a tua vida. Por isso é que esta palavra vem exatamente para fazer você se levantar, para você se aquecer espiritualmente e perseverar na sua trajetória cristã. Que Deus te abençoe ricamente. Se você gostou desse vídeo, meu querido, minha querida, então compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém.